assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado. E adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava. Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo. E Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora? Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa.
Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo, e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia. Olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano: usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber. Sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo não jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: "Se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso." E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente.
Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado, e adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio,
Ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava, Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo, e Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora? Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa. Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo, e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia. Olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano, usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber. Sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar.
Algo não jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: "Se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso." E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não.
Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado, e adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava, Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo, e Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa. Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo, e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia. Olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano.
usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber. Sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo não jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: "Se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso." E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande,
cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado, e adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava, Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo, e Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa. Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo, e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco.
Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia: olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano: usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber: sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo no jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso. E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora,
que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado. E adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava, Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo. E Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa. Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo, e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela,
Cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia: olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano: usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber: sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo no jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso. E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora,
terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado. E adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava. Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo. E Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora? Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo: "Fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa." Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar. Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens.
Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia: olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano: usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber. Sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo no jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso. E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora, e até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso, e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar,
achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Dora é uma menina muito esperta, que tem uma mente muito sonhadora. Junto com seus amigos, ela vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos, que só existem na mente de crianças criativas. Mas um dia, a imaginação se torna realidade na vida de Dora e de seus amigos. E agora, eles terão que enfrentar muitos perigos e grandes desafios para encontrar um fabuloso tesouro perdido. Com suas frases icônicas e a sua mochila mágica, que contém todas as ferramentas de que ela precisa para vencer os obstáculos que aparecem no caminho, Dora conta com a sua ajuda para desvendar os enigmas e os mistérios, para que ela possa prosseguir na sua jornada em direção ao tesouro perdido. Uma divertida aventura, onde você, ao lado de Dora, terá que tomar decisões para que o grande objetivo de encontrar este tesouro seja cumprido. Uma aventura envolvente, com uma turma que precisará da sua ajuda para poder avançar. Dora era uma menina diferente de todo mundo. Sabe por quê? Ela nasceu e cresceu bem no meio da selva, cercada de árvores enormes, animais de todos os tipos e cheiros que mudavam de acordo com o vento. Para ela, isso era a coisa mais normal do mundo. Enquanto outras crianças brincavam em parquinhos ou jogavam videogame, Dora explorava cavernas, rios e trilhas cheias de lama. Sempre com a mochila nas costas, o mapa na mão e o melhor amigo, Botas, o macaquinho falante mais fofinho que você pode imaginar. Os pais de Dora, que eram super inteligentes e aventureiros, passavam o dia estudando a selva. Eles acreditavam que existia uma cidade antiga escondida ali, cheia de tesouros e segredos, a famosa Parapata. Só que não era qualquer tesouro. Era uma cidade protegida, cheia de armadilhas feitas pelos antigos povos. Por isso, era um trabalho difícil e perigoso, mas eles amavam isso. E Dora também. Só que um dia tudo mudou. Os pais dela decidiram que era hora de Dora ter um pouco de vida normal. Eles acharam que ela precisava estudar numa escola de verdade, fazer amigos da cidade, viver como uma garota comum. Então, mesmo com o coração apertado, eles mandaram Dora para morar com o primo Diego, que agora vivia numa cidade grande, cheia de prédios, carros, buzinas e gente apressada, bem diferente dos sons dos passarinhos e do barulho dos rios da floresta. Quando Dora chegou na cidade, foi um choque. Imagina, ela descia de cipó nas árvores e agora tinha que atravessar a rua esperando o sinal ficar verde. Na escola, todo mundo achava ela esquisita. Enquanto os outros alunos falavam de músicas, jogos e roupas da moda, Dora falava de plantas venenosas, cobras e como escapar de areia movediça. Ela até tentou fazer amigos, toda alegre e simpática, mas a galera achava ela estranha. E Diego, que era super popular, morria de vergonha dela, mesmo amando a prima no fundo do coração. Só que Dora não desanimava, não. Ela sorria, tentava conversar com todo mundo e até cantava sozinha no meio do pátio, sim, igual no desenho. Ela acreditava que não importa o lugar, sempre existe uma aventura esperando. E ela estava certa. Só que nem imaginava o tamanho da aventura que vinha aí. Enquanto tentava se adaptar, Dora recebia notícias dos seus pais por rádio, cartas escondidas, e sempre ficava sonhando acordada em voltar para a selva. No fundo, ela sentia que algo estava errado. E adivinha? Estava mesmo. A busca pelos pais dela e pela cidade perdida ia começar muito mais cedo do que ela imaginava. Tudo começou quando a escola organizou uma excursão para um museu. Dora achou o máximo, claro. Já pensou? Um museu cheio de peças antigas. Mas do nada, durante o passeio, ela, Diego e mais 2 colegas da escola, Sammy, a garota que não gostava nadinha de Dora, e Randy, um garoto meio atrapalhado, foram raptados por estranhos. Isso mesmo, do nada, jogados dentro de um caminhão, sem entender nada. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam dentro daquele caminhão barulhento, chacoalhando para lá e para cá, sem entender nada. A primeira reação? Pânico, claro! Sammy gritava, Randy tentava dar um jeito de escapar, mas só conseguia piorar tudo, e Diego tentava manter todo mundo calmo. E Dora estava animada. Acredita? Para ela, aquilo era só mais uma aventura, tipo as que ela vivia na selva. Ela olhou para os amigos e falou tipo, fiquem tranquilos, a gente vai sair dessa. Depois de um tempão sacolejando, eles chegaram no meio da floresta, numa clareira escondida. E lá, quem apareceu? Um cara chamado Alejandro. Ele disse que era amigo dos pais da Dora e que estava ali para ajudar.
Dora, toda confiante e com aquele sorrisão de quem confia em todo mundo, acreditou. Mas Diego ficou desconfiado. E olha, ele tinha razão de ficar de olho. Alejandro explicou rapidinho. Os pais da Dora tinham descoberto o caminho para a cidade perdida de Parapata. E agora tinha um monte de gente ruim atrás deles e do tesouro. Esses bandidos sequestraram a Dora porque achavam que ela sabia o caminho. Só que Dora não fazia ideia de onde Parapata ficava. Ela só sabia que precisava encontrar os pais dela, custasse o que custasse. Então, com a ajuda de Alejandro, o grupo conseguiu escapar dos capangas. Foi uma correria louca. Tinha pular de barranco, se esconder atrás de árvores, correr de bichos selvagens. Era como se a selva tivesse ganhado vida para testar se Dora e os amigos eram bons de verdade. Depois que conseguiram despistar os bandidos, Dora tomou a frente. Sim, no meio de uma floresta cheia de perigos, quem sabia o que fazer? A garota que foi criada ali, claro. Ela montou uma estratégia, organizou o grupo, mesmo com Sammy reclamando de tudo e Randy tropeçando em cada raiz, e foi guiando todo mundo pela floresta. A jornada estava só começando. Eles tinham que seguir pistas, resolver enigmas e evitar armadilhas antigas deixadas pelos povos que protegeram Parapata. E como se não bastasse, ainda tinham que escapar dos bandidos que não desistiam fácil. Mas mesmo com todo esse perigo, sabe o que era mais legal? Dora nunca perdia o sorriso. Para ela, cada pedra era uma dica, cada folha caída era uma pista. Era como brincar de caça ao tesouro, só que valendo a vida deles. Assim, entre pulos, sustos e muita coragem, o grupo foi se unindo. Mesmo Sammy, que achava a Dora uma doida, começou a confiar nela. Randy também, mesmo sendo todo estabanado, mostrava que podia ser muito útil quando prestava atenção. E Diego, que no começo tinha vergonha da prima, agora via que Dora era uma líder de verdade. Depois de muito corre-corre na floresta, Dora, Diego, Sammy e Randy pararam para respirar. Eles já tinham fugido de armadilhas, se escondido dos bandidos e até caído em areia movediça. Sim, foi um sufoco. Mas agora a coisa ia ficar ainda mais séria. Eles tinham que achar a entrada da cidade perdida de Parapata antes dos vilões. Dora puxava o grupo. Ela usava tudo o que sabia. Olhar para as estrelas, seguir o som dos rios, prestar atenção em marcas nas árvores. Cada detalhe era uma pista. Enquanto isso, Sammy ainda achava que aquilo era loucura. Randy morria de medo e Diego tentava ser o irmão mais velho do grupo, mas no fundo, sabia que Dora era quem salvava todo mundo o tempo todo. No caminho, eles passaram por cada desafio que parecia coisa de filme mesmo. Primeiro, teve que atravessar um rio cheio de piranhas. Sim, piranhas. Dora foi a primeira a bolar um plano, usar troncos de árvore para formar uma ponte improvisada. Depois, enfrentaram um templo antigo cheio de enigmas. Tipo assim, se errasse a resposta, bam, armadilha ativada. Era flecha voando, chão desabando. Um perigo. Dora, claro, ficou toda empolgada porque ela amava resolver mistérios. Ela pensava rápido, fazia perguntas, juntava as peças e sempre achava a saída. Os amigos começaram a perceber. Sem ela, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas nem tudo era alegria. Durante a jornada, Alejandro, aquele amigo dos pais dela, começou a agir estranho. Ele fazia perguntas demais sobre a localização de Parapata e ficava nervoso quando Dora não sabia responder. Aos poucos, Dora também começou a desconfiar. Algo no jeito dele não batia. E então, bum, veio a grande traição. Alejandro revelou que não era amigo dos pais dela coisa nenhuma. Ele estava trabalhando junto com os bandidos o tempo todo. Ele queria achar o tesouro de Parapata para roubar tudo. Quando Dora ouviu isso, ficou chocada. Ela confiava em todo mundo. Agora ela entendeu que, às vezes, nem todo mundo que sorri para você é realmente seu amigo. Só que Dora não ia desistir tão fácil. Mesmo traída, mesmo cansada, mesmo com fome, ela olhou para os amigos e disse: "Se trabalharmos juntos, a gente consegue vencer isso." E foi o que eles fizeram. Com Dora na liderança, o grupo conseguiu escapar de uma armadilha gigante, despistar Alejandro e os vilões e seguir em frente. Eles estavam cada vez mais perto de Parapata. E o mais incrível, mesmo com todo o perigo, eles começaram a se divertir juntos. Riam das trapalhadas do Randy, admiravam as ideias geniais da Dora
E até Sammy começou a ver como era bom ter amigos de verdade. A floresta parecia testar o coração deles o tempo todo. Era como se dissesse: só quem for corajoso, amigo de verdade e esperto, vai conseguir chegar na cidade perdida. E Dora e seus amigos estavam provando que eram tudo isso e mais um pouco. Agora faltava pouco. A entrada secreta de Parapata estava logo ali, escondida no meio das árvores gigantes e coberta de raízes. Só que adivinha? Alejandro e os bandidos também estavam chegando. Ia ter briga boa pela frente. Dora, Diego, Sammy e Randy estavam ali, na frente da entrada secreta de Parapata. O coração batendo forte, sabe? Era agora ou nunca. Eles precisavam entrar, achar os pais da Dora e impedir os vilões de colocar as mãos no tesouro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.